diferente do que nós vemos no capítulo 19. E eu pergunto a vocês, o que houve nessa situação para Elias mudar tanto de uma hora para outra? Depois de simplesmente escutar uma mulher, depois de simplesmente escutar um mensageiro que uma mulher enviou para ele para dizer que aconteceria com ele o mesmo que aconteceu aos profetas de Baal, aos profetas que havia sido morto à espada, depois do teste que Elias fez, provando que o nosso Deus era o único Deus naquele momento, naquele lugar, naquela situação, naquele estado que estava aquela mulher. Eu imagino que naquele momento aquela mulher subiu uma grande ira. Por quê? Porque ela, desde a adolescência, ela já adorava, ela já fazia aquilo, já fazia muito tempo. Então para ela não existia outro Deus, a não ser aquele que ela servia. Só que tem um detalhe, ela manda dizer para ele, e o interessante, que Elias, mesmo sabendo do fim de Jezabel e Acabe, ele temeu. Deus nos mostra aqui nessa situação que, apesar de Elias ser um grande profeta, ele era humano. Ele sentia dor como eu e você, ele sentia os lamentos como eu e você, e principalmente Elias temia a morte. Como alguns estudiosos dizem, Elias temia a morte. Por isso ele desassossegou-se tanto naquela situação, vendo que a vida dele estava correndo perigo. Mesmo Deus dando a direção para que Elias seguisse, mesmo Deus falando, Elias, não é assim, você tem que fazer assim, ele insistiu em ir pelo caminho contrário. Por quê? Porque ele temia pela vida. Infelizmente nós vemos nessa situação, apesar de muitos falarem, que Elias só está dentro da caverna por um breve estado que passaria rápido. Só que tem um detalhe desse estado: para passar rápido, Deus precisaria entrar. E para Deus entrar, ele teria que permitir. E para ele permitir, ele teria que entender que Deus estava querendo falar com ele. Vou falar melhor para vocês entenderem. Elias, no capítulo 18, o tempo todo ele falava com Deus e perguntava o que era ou não para fazer. Mas no capítulo 19, Elias em momento nenhum vai consultar a Deus o que deve ou não fazer. Ele simplesmente faz. E é o que Elias acaba entrando no que dizemos hoje, numa depressão. Porque ele não sabe o que fazer. O que eu quero dizer com isso essa noite? Isso é o que acontece comigo e contigo quando deixamos de consultar a Deus, quando deixamos de fazer as coisas que Deus exige que nós fazemos. Por quê? Por quê, irmã? Por quê? Porque quando você passa da porta para dentro, a tua vida não te pertence mais. Acabou o livre-arbítrio. Você é servo de Cristo. E servo de Cristo não anda de qualquer jeito. Servo de Cristo não faz de qualquer maneira. Servo de Cristo não faz de qualquer jeito. Servo de Cristo não chega e fala qualquer coisa. Não age de qualquer jeito. Por quê que Elias iria agir? Se não era da forma que Cristo queria, se não era da forma que Deus estava pedindo para ele agir. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês insistem em dar em caminhos contrários ao que Deus tem para vocês? E quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, eu não entendia o porquê que Deus falava nessa situação e falava tanto de depressão. E Deus falava assim para mim: olha o mundo que você está agora. O que mais se fala é o quê? É depressão, é TDAH, é não sei o quê, é não sei o quê. Sabe qual é o nosso problema? Aceitar o diagnóstico do homem. O nosso problema é esse. Nós, como cristãos, não devemos aceitar diagnóstico.
agora. Porque que seria diferente com Elias. Deus falou para ele: você vai morrer, Elias. Não. Deus falou para ele: te entregarei na mão de Acabe, Elias. Não. Deus simplesmente falou para ele: vá para o deserto. E Deus é tão zeloso com os profetas, com os servos dele, que Deus não deixa faltar nada. Deus ainda cuida. De tal forma que envia anjos para que alimente ele, para que ele não venha perecer no caminho. E mesmo assim Elias ainda insiste numa bela desculpa. E querendo ou não, é o que eu e você fazemos todas as vezes. Elias dava desculpa para o Senhor e falava: Senhor, mataram todos a espada, só sobrou a mim, eu estou sozinho, e agora? Eu temo pela minha vida. Isso aí é uma desculpa para servos de Deus. Eu sempre falar. Por quê? Porque o Deus que você serve te garante. O Deus que você serve te levanta. O Deus que você serve te protege. O Deus que você serve te sustenta. Então, por que o medo? Por que agir dessa maneira? Porque insistimos, por muitas das vezes, agir como Elias, dando desculpa. Desculpa para não fazer a obra, desculpa para não pregar, desculpa para não cantar, desculpa para não subir no altar, desculpa para não trabalhar na obra, desculpa para não comparecer no culto. Só que tem um detalhe. Muitas das vezes, quando a gente está passando por situações, quem te socorre foi quem te deu a desculpa. Você deu a desculpa. Todas as vezes. Quem socorre é Ele. Quem te levanta é Ele. É o Jesus que você está dando a desculpa dia após dia, dia após dia. E Jesus fala todas as vezes: estou aqui, filho. Chora aqui. Eu estou aqui, filho. Vem cá. Conta para mim os seus problemas. Conta para mim os seus traumas. Conta para mim o que está acontecendo. Mas a gente vive de um lema, nós cristãos. Dobramos o joelho, ajoelhamos e oramos a mesma oração. De tarde, se a gente for orar, a mesma oração. De noite, a mesma oração. Só que Jesus fala pra gente de intimidade. O que é intimidade? Intimidade é quando eu, Jaqueline, chego e converso e conto as minhas dores, exponho o que eu estou sentindo, exponho a minha situação para um Deus que pode fazer tudo. Aleluia. Então para com isso, povo de Deus. O seu amigo não pode te ajudar. O seu irmão às vezes também não vai poder te ajudar. O pastor da igreja talvez também não possa te ajudar. Mas eu conheço um Deus que pode. Mas eu conheço um Deus que ainda faz o impossível. Conta para Ele. Não fica dando desculpa como Elias, repetindo a mesma oração, repetindo a mesma situação, porque não é isso que o Senhor quer de você. Deus quer que você tenha intimidade, que você abra o seu coração, que você exponha aquilo que você sente verdadeiramente. Não sei para quem que é, mas Deus está falando: preciso de intimidade contigo. Preciso que você volte até a intimidade que você tinha comigo. A pessoa entendeu. E no decorrer dessa situação, vemos aqui que Jezabel manda um recado, Elias entende e foge. Só que se a gente parar para analisar, o inimigo age dessa maneira. Ele te amedronta, sabe qual é o teu medo e te ataca exatamente lá. Por quê? Porque nós, ser humano, temos um defeito. A gente expõe as nossas falhas.
E o inimigo veio de longe. Jezabel não seria louca naquele momento de matar Elias no meio daquele povo. Elias tinha acabado de provar que o único Deus verdadeiro era o dele. Como é que ela mataria Elias no meio daquele povo? Explica para mim. Não tinha como. Se ela matasse Elias, haveria uma rebelião tão grande no meio daquele povo que iria atrás dela. Então Elias fugiu apenas por medo humano. Simplesmente por isso. E Deus ainda insiste e fala com ele. E explica que brevemente ele iria substituí-lo. Mas Elias ainda insiste em ficar naquela situação. Quantos de nós insistimos em manter a situação? Mantermos o mesmo lugar? Muitos de nós ouvem que é comodismo. Mas às vezes é porque a gente não tem força para levantar. E Deus fala nessa noite: eis que estou te dando força. Eis que estou levantando você diferente. Eis que a partir de hoje, o lugar que você caiu, não cai mais. Mas eu preciso, nessa noite, que você levanta e comece a ser diferente. Comece a caminhar diferente. Comece a falar diferente. Comece a agir diferente. Porque o momento que nós estamos não é momento de ficar dentro de uma caverna se lamentando. De ficar dentro de uma caverna pensando o que pode ou não acontecer. Porque Jesus te chamou desde o ventre. Jesus te chamou, te capacitou, te deu autoridade, te deu armas celestiais. E por que você insiste em parar? É difícil. Mas ultimamente o que eu mais escuto é isso. Cristão parando, cristão desistindo, cristão... Fala pra você, estou cansado de ser crente. Estou cansada de viver a mesma coisa. Estou cansada de não ver melhora. Talvez não seja a vida de cristão, talvez seja você. Talvez a mudança que você necessite nos outros seja em você. Porque a mudança quem precisava era Elias. Não era Jezabel e nem Acabe. Ele precisava entender e saber que mesmo sendo homem, Deus era com ele. Deus trabalhava com ele. Olha a situação. Elias, um grande profeta, vira e fala: sobre a minha palavra não choverá. Você não encontra nenhum outro profeta na Bíblia que fez isso. Olha a intimidade deste homem. Deus Santo. Olha como Deus usava este homem. Olha o amor de Deus por este homem. Seja o teu nome. E ele cai. Por um simples deslize na situação. Mas Deus fala para você essa noite: levanta, vamos. Eu estou aqui contigo. Levanta. Quantas vezes você de madrugada está lá dormindo e Deus te acorda e você pega e fala assim: ah não, vou dormir mais um pouco, depois eu levanto. Quantas vezes Deus falou assim: ó, fala com a irmãzinha do lado, fala com ela está precisando ouvir uma palavra, ela está precisando de você, ela está precisando de um abraço. E a pessoa fala: eu? No momento que eu estou, impossível. Eu vou falar o quê? Eu vou entregar o quê? Eu vou falar o quê para essa pessoa se eu estou pior que ela? De repente o pior dela não seja o seu. Então a gente tem que parar e analisar. Porque o que é difícil para mim pode não ser difícil para você. O que é difícil para você pode não ser tão difícil para mim. Procurei. Por isso que Cristo fala: amai uns aos outros. Mas antes de tudo, ame o outro como a si mesmo. Se você não se amar, como é que você é capaz de amar o teu irmão?
sem o amor próprio, sem se amar, você não ama ninguém. Por quê? Porque eu tenho que me amar. Por que eu tenho que me amar? Porque quem fez de mim o que sou foi Cristo. Quem trabalhou e me lapidou foi Cristo. Quem passa minhas dores comigo é Cristo. E Ele fala: eis que você é escolhido da minha, eis que você é escolhido do meu, eis que te separei desde o ventre. Como não amar? Ainda tem pessoas que ainda estão com pensamentos e insistem em andar na mesma situação. Os pensamentos não mudam. Eu posso não estar dentro da cabeça de vocês, mas Cristo sabe. E Deus fala: começa a mudar também a maneira de você pensar. Por quê, irmão? Porque quando a gente começa a profetizar aqui e aqui, não tem o que impeça. Não tem o que impeça. Por quê? Porque ordens celestiais já aconteceu lá em cima. Deus fala na palavra dele que as bênçãos já estão nas suas mãos. Cabe você. Mas quantos de nós desistimos? Quantos de nós jogamos para o alto? E se você olhar aqui na história de Elias, dentro da história dele, Deus, além de ser zeloso, Ele ainda pega Elias na pior fase. Ele trata, ele conversa, ele põe de novo Elias de pé. E ainda por cima, leva ele para ele acabar o ministério dele no auge. Aleluia! Vocês entenderam? Deus te levantou. Então Deus não vai deixar você acabar com o seu ministério caído. Quem te levantou não foi ele? Então por que a dúvida? Deus não é Senhor de ministério caído. Deus não é Senhor de ministério falido. Deus não é Senhor de qualquer um. Deus é o teu Senhor. E Ele fala para você nessa noite: por quê? Você insiste em me perguntar o porquê do processo. Para de perguntar o porquê. Porque tem processos que é para ser vivido e não para a gente entender o porquê que está vivendo. Porque a partir do momento que a gente tenta entender por que está vivendo, a gente deixa de viver o processo e sai dele. Glória! Elias foi tentar entender o processo e ficou dentro de uma caverna. Então não entenda o processo. Não queira entender o processo. Viva, se levante e ande. Por quê? Foi isso que Deus falou para ele. Levanta e vai. Levanta e vai. Ele não só levantou e foi, como ele ungiu 2 reis antes de acabar o ministério dele, ainda levantou um novo sucessor, Eliseu, e não viu a morte. Aleluia! Você acha que um Deus zeloso desse não cuida de você? Deus não só cuida, como resolve os teus traumas. Deus não só cuida, como resolve o teu problema. Deus não só cuida, como visita a tua casa. Deus não só cuida, como está lá libertando enquanto você está adorando. Deus não só cuida, como também está curando. Mas Deus fala: continua adorando. Continua adorando. Independente da sua circunstância, continua adorando. Continua cantando. Por quê? Porque quando a gente para, a gente olha para o processo. Enquanto a gente está adorando, a gente se desliga. Porque quando a gente se liga no processo, a gente murmura. E se a gente murmura, o processo começa a ficar mais longo. E se o processo fica longo, a gente continua
Ele é Deus Senhor. Ele sabe onde está te moldando. Ele sabe onde você precisa ser lapidado. Ele sabe onde precisa ser consertado. Eu digo para as irmãs do meu ministério que Deus, quando a gente nasce, dá um caminho e fala, continua seguindo aqui, ó. Mas a gente é teimoso. Aí a gente vai ter que dar uma olhada na esquerda, quer dar uma olhada na direita. E Deus faz o quê? Só vai fazendo um caminho como se fosse de água para o rio voltar para o lugar. E vai fazendo assim com a gente também. Porque a gente insiste em sair da direção. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai ver fulano, vai ver ciclano. Mas fulano falou que é isso, mas ciclano falou que é aquilo. E quando a gente for ver, estamos fora do caminho que Deus prometeu. E as promessas? Ficou lá atrás. Nossa, Deus me prometeu há 10 anos e ainda não se cumpriu. Você está preparado para receber? Louvado seja Deus. Deus manda falar. Eu não cumpri porque você não está preparado. E se eu te desse hoje, amanhã você não teria. Meu Deus. Aleluia. Glória. Primeiro eu preciso te lapidar. Primeiro eu preciso te organizar mentalmente, espiritualmente e principalmente limpar o teu coração. Louvado seja Deus. Por quê? Meu coração é tão limpo, será? Nem sempre. Nós temos traumas de infância. Nós temos medo que não contamos para ninguém. Nós temos situações que passamos e guardamos dentro de nosso coração. E o coração vai guardando. A gente vai entulhando situações. Então eu pergunto para você, como é que você larga os seus medos se você mantém eles aqui? Escondido, guardado, de tal modo que não deixa nem Cristo chegar para curar. Cristo está falando, eu posso fazer. Eu posso curar. Eu posso limpar o que você está sentindo. Depois que você expor isso para mim, você não vai sentir mais nada. Depois que você perdoar, você não vai sentir. Mas por que eu vou perdoar, irmã? Mas foi fulano que... O perdão não é para fulano, é para você. É isso que Deus fala. O perdão não é para fulano, é para você. Porque quando você perdoa, você está se limpando. O que fulano vai fazer daí para frente é ele e Deus. Mas perdoe. Porque enquanto você viver dentro dessa mágoa, dessa situação, Deus não consegue trabalhar. Deus não consegue cumprir as promessas. Deus não consegue fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Muitas das vezes o impedimento somos nós. O impedimento não vem de longe. O impedimento somos nós mesmos. Quantas de nós, mulheres, não conseguem nem olhar no espelho mais? Isso também é trauma. Quantas de nós não se agrada mais do que vê? Quantas de nós não se sente bem mais nem com o marido? Quantas de nós não se sente bem para conversar? Quantas de nós não consegue falar o que sente? E Deus nessa noite fala, eu vou te curar. Aleluia. Hoje você tem vida nova. Hoje eu mudo a tua história. Deus quer mudar a história de pessoas aqui. Mas Ele quer que você permita que Ele faça. Deus quer que você se entregue verdadeiramente a Ele. Deus quer que você abra o teu coração para Ele. Para que Ele possa entrar, limpar, tirar. Porque a palavra fala que Ele entra, adorna a casa, para que Ele possa fazer morada. Não permita que o Senhor entre, que o Senhor limpe a tua casa, que o Senhor faça. Porque traumas, medos, não provém do Senhor, não provém de Deus. Porque traumas, medo, te faz parar. Traumas, medos, te faz desistir. Traumas, medos, faz você ficar escondida no escuro. Meu Deus, verdade. Faz você se trancar dentro de um quarto. E Deus nessa noite está falando, hoje eu quebro todos os traumas. Hoje eu quebro todas
continuar da mesma maneira. Não vai continuar da mesma maneira. Hoje o inimigo vai perder uma guerra. Hoje o inimigo vai perder uma guerra. Porque todo laço e todo embaraço que ele armou para a tua vida está caindo por terra hoje. Porque eu vejo o coração de mulheres aqui frustradas. Deus fala, hoje vai ser diferente. E eu quero que vocês entendam, contando para a história de Elias, e coloquem dentro de vocês. E lembre sempre que puder, Deus te chamou para um ministério de alta, não de baixa. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para fazer qualquer coisa. Você é especial. Você é diferente. Assim como Deus falou com Elias, você só vai e faz o resto comigo. Então creia, faça, porque o que Deus tem para fazer na vida de vocês é grande. O que Deus tem para fazer é grande nesse ministério. Mas depende de pessoas. Pessoas desprendidas, pessoas de boa vontade, pessoas que queiram obra, pessoas que queiram se levantar. Porque se não for dessa maneira, Deus tira. Porque pedra de tropeço não permanece. Então, levante como Elias se levantou. Foi ungir o rei que acabou com Acabe e Jezabel. Levante e vá com toda a força para cima do teu inimigo, porque Deus te está hoje. E eu quero pedir licença para o pastor e chamar as pessoas que têm traumas, que têm problemas, que não está se sentindo bem, que está com o coração amargurado. Vem aqui na frente para as missionárias, os pastores que estão orando. Porque Deus tem que quebrar. Deus tem que quebrar. E às vezes só nós não conseguimos. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade